Bom, então vamos criar aqui, né, o projeto, um novo projeto que vai ser o nosso trabalho de Amauri, né? Pode colocar o nome que você quiser no projeto, tá? E salva no lugar que você quiser também. Então, cadastro de aluno. Deixa eu fechar esse projeto aqui para ficar mais fácil a visualização. Cadastro de aluno, ele vai criar para você um projeto, vai criar aqui a pasta Source Packages, né? E vai ter aqui dentro um pacote, tá? Se não tiver um pacote também, se por acaso não criar, é só você vir aqui, clicar com o botão direito, New, Java Package, colocar o nome que você quiser. E ele vai criar um pacote para você, beleza? Então, dentro desse pacote aqui, nós vamos criar as três classes que a Mauri pediu para nós, né? Vamos criar aí aluno, nós vamos criar a classe sala. E nós vamos criar a classe... nós vamos criar a classe main. Beleza? Vamos começar do zero. Vamos fazer passo a passo para ver se vocês conseguem entender o que cada coisa está fazendo. E se conseguem entender o passo a passo. Beleza? Bom, primeira coisa, na classe main nós vamos ter que criar, né, o main. Nós vamos ter que abrir o main propriamente dito. Porque aqui a gente está abrindo uma classe qualquer. Né? Como se a gente estivesse abrindo aqui um sala, como se a gente estivesse abrindo um aluno. Então, ele não sabe que isso aqui é o main ainda. Ele não sabe que essa classe aqui vai ser o main. Então, a gente tem que abrir um public static void main. Tá vendo? Ele já dá a opção ali, ó. NetBeans já dá a opção. Não sei se você consegue ver aí pelo vídeo. Então, eu clico Enter, ele já cria a classe main. Se eu salvo aqui, ó, ele já aparece um triângulozinho aqui de play, né, perto do main. E quando eu clico em rodar aqui, ele já deixa eu selecionar a minha classe main. Ele não vai fazer nada, né? Logicamente, ele só vai construir o projeto, ó, build success, porque não tem nada ainda. Então, vamos começar aí do zero, né? Bom, o que a gente quer fazer aqui nesse sistema? Nós vamos mostrar um menu, né, para o usuário escolher uma opção dentro desse menu, né? Igual a gente fazia lá no C, normal. Então, nós vamos fazer um loop do while, né? Nós vamos fazer um loop do while, enquanto a opção que o usuário digitar for diferente de zero. Mas o que é essa opção? Eu não defini ainda, né? Eu não defini uma variável para pegar a opção do usuário. Então, eu vou definir aqui agora. Simplesmente colocar int opc. Simplesmente isso, int opc, igual era lá no C, na linguagem C mesmo. Ele vai dar um erro porque eu não inicializei essa variável. Então, como que ele vai saber que é diferente de zero? Então, ou ela vai ser sempre zero, ou ela vai ser sempre diferente de zero, porque eu nunca estou mudando o valor dela. Então, para isso, né, nós vamos ter que ler a opção do usuário. Deixa eu copiar e colar aqui para ficar mais fácil. E aí eu vou... Aqui é simplesmente, ó, o menu, né? Só systemout.println e as opções do menu, beleza? Então, a gente tem que ler agora do usuário qual que é a opção que ele quer. E a Mauri ensinou isso para a gente usando a classe Scanner, né? O pacote Scanner. Então, nós vamos ter que importar, né, essa classe Scanner para dentro do nosso projeto, né? Então, importa essa classe JavaUtilScanner, né, esse pacote aí, que é a classe que a gente vai usar para poder ler a entrada do usuário, né? Simplesmente isso. E aí, para usar a classe Scanner, nós vamos fazer o seguinte, declarar um objeto do tipo Scanner, né? Então, aqui, tipo, nome. Então, tipo, Scanner, nome. Qualquer um que você quiser. Pode ser teclado, eu vou colocar teclado para ficar mais fácil. E aí, se você tentar ler agora, provavelmente vai dar erro, porque você não construiu ainda esse objeto. Isso aqui é simplesmente um objeto de uma classe que está aqui, ó. Você só instanciou ele. Na verdade, você só declarou ele aqui, mas não criou uma instância dele ainda, não construiu ele ainda, entendeu? Para construir ele, você pode fazer assim, ó, na mesma linha, ou você pode fazer em outra linha. Eu vou fazer em outra linha para ficar mais separado. Vou colocar aqui construindo o teclado. Então, para construir o teclado, nós vamos fazer assim, ó. Teclado é igual a new, né? New é quando a gente quer construir, né? A gente quer usar um construtor de uma classe para construir um objeto daquela classe.
daquele tipo, daquela classe. Então a gente usa new, né? New, o tipo. Qual que é o tipo? Scanner. E aqui a gente passa o parâmetro aqui chamado system.in, que é a entrada do sistema. Então aqui a gente declara um teclado scanner, né? A gente declara um scanner, uma variável aqui, pode ser o nome que você quiser. Eu vou chamar de teclado. Então aqui a gente declara um scanner teclado. Aqui a gente constrói esse teclado, né? A gente constrói um novo objeto teclado do tipo, né, da classe scanner, usando o construtor scanner e passando system.in. System.in é entrada do sistema, beleza? Então é isso aí que a gente está fazendo. Beleza, agora a gente já pode ler, né, a opção que o usuário quer digitar, quer escolher. Para ler a opção do usuário, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer a variável que a gente quer aqui, armazene essa opção, né? Então nós vamos colocar aqui no caso OPC, que a gente quer ler para OPC, vai receber o teclado ponto. Esse ponto, galera, em Java ele serve para acessar os métodos dentro de um objeto. Então tudo isso aqui é método do teclado, tudo isso aqui está dentro da classe scanner, beleza? A gente só consegue acessar isso aqui, obviamente, porque a gente importou a classe scanner aqui, beleza? O pacote scanner, né? Ou a classe scanner. Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte: teclado ponto. Aí existe um método, né, que a maioria até mostrou pra gente, que chama nextInt, né? NextInt, por quê? Porque OPC é do tipo int, né? Se ele fosse string, seria teclado.nextLine, né? Mas basicamente é isso aí. A gente tem que limpar o buffer também, mas não vou preocupar com isso agora. Depois eu faço isso para vocês entenderem primeiro o passo a passo. Então a gente leu aqui a opção. Vocês podem ver que o erro já saiu daqui, ó. Entendeu? Não tem mais advertência aqui, porque agora a gente lê antes de verificar se ela é diferente de zero. Então agora o usuário digita um valor, depois a gente verifica se esse valor é diferente de zero. E se a gente executar agora, mesmo sem fazer switch case, executar e digitar aqui zero, ele já vai sair do sistema, ó. Tá vendo? Ele já sai, entendeu? Porque a gente falou que enquanto a opção for diferente de zero, quando ela é igual a zero, ele quebra esse loop e faz o resto. Como a gente não tem nada aqui, ele quebra o sistema, né? Ele fecha o nosso programa. Então, beleza. Aí é a mesma coisa de C, galera. Até agora a mesma coisa de C. A gente leu a variável, nós vamos fazer um switch com ela, né? Então, switch OPC, mesma sintaxe da linguagem C. A gente abre um switch OPC e a gente inicia aqui os cases, né? Que a gente quer, os cases que a gente quer pegar, né? Então, caso seja 1, nós vamos fazer um procedimento. Aí, caso seja 2, nós vamos fazer outro procedimento, que é listar os alunos. Entendeu? Então, a gente aqui puramente vai fazer isso aqui, ó. Puramente vai fazer case 1, case 2, case 3. Que são as opções aqui do menu que a gente deu para o usuário. E lembrar também de colocar, né, o default, né? O default é importante quando o usuário digita alguma coisa fora desse padrão aqui, né? Se ele não digitou nenhum, nem 2, nem 3, nem 0, ele vai mostrar para o usuário o caso default. E os breaks aqui eles são importantes, porque senão ele vai executar o caso 1, o caso 2, o caso 3 e vai passar direto, né? Ele vai fazer o caso 1, possivelmente ele vai fazer o default também, né? Sem o break aqui, ó, ele passa direto, entendeu? Então faz o que está aqui e break, né? E quebra. Então faz o que está aqui, quebra. Ele vai para fora do switch. Mas enfim, aqui no default a gente vai digitar salt, ele vai dar a opção ali para a gente, system.out.println. Nós vamos falar o seguinte: opção inválida. Simplesmente isso, mesma coisa linguagem C. Até aqui nada diferente. Então eu vou digitar aqui uma opção que não está no escopo, né? Não está no nosso... Não, a gente não definiu ali, ó, por exemplo, 5. Ele vai falar para mim, opção inválida, e vai rodar o menu de novo, porque o menu está dentro de um loop, né? Do while. Então, beleza. Eu posso fazer até um case 0 aqui, né? Case 0.
eu simplesmente vou imprimir saindo, só isso, saindo, né? E ele vai sair do sistema. Mas beleza. Então no case 1 a gente quer fazer o quê? Vamos começar agora a dar função no nosso programa, né? Case 1 a gente vai fazer o quê? Inserir o aluno. Aí é o seguinte, para inserir o aluno nós vamos pedir o que para o usuário? Nós vamos pedir nome, CPF e as notas, certo? Então nós vamos fazer nome, CPF e nota. Então vamos lá. Salt, informe, melhor, nome, né? Simplesmente vamos simplificar as coisas aqui para andar mais rápido. E eu vou ler também um CPF, né? Eu vou ler também um CPF. E eu vou ler as notas, tá? Mas as notas é outro esquema que eu vou já falar para vocês também. Então assim, vamos aqui criar as variáveis para ler esses valores aqui. Então simplesmente criar variáveis do tipo string, né? Variáveis do tipo string, aqui é diferente do C, né? Nós não precisamos colocar o tamanho, né? Então nós não precisamos fazer isso aqui, porque string em Java é dinâmico, beleza? Então, nós vamos criar variável do tipo string, nome, CPF. E aí nós vamos fazer o mesmo procedimento de ler, né, do teclado. Então, nome vai receber teclado, ponto. Detalhe que agora é next line, porque é um string, né? E nós vamos ler também CPF, né, que vai ser teclado.nextLine também, porque CPF também é um string, né? A gente não precisa fazer nenhum cálculo com CPF. Então, para que colocar ele como int? Então, a gente coloca ele como string, beleza? Então, nome CPF, né? A gente leu o nome e o CPF. E agora, deixa eu verificar aqui que vai dar um errinho, porque a gente não limpa o buffer. Mas vamos lá. Então, vou clicar aqui a minha opção de 1, né? Inserir o aluno. Olha lá. Ele não me deu a opção para digitar o nome, né? Ele passou direto, pulou, né? E o que a gente fazia para consertar isso lá no C? A gente fazia um flush standin, né? Depois de ler um inteiro, a gente tinha que limpar o buffer para ele poder ler um string, né? Ele lê outro tipo. Aqui é a mesma coisa, só que depois que a gente lê o inteiro, nós vamos fazer flush. Flush é uma função do C. Nós vamos fazer teclado.nextLine, só isso. Nós vamos fazer ele ler, ele limpar o buffer através dessa função aqui, nextLine. Então, se eu executar de novo aqui o meu projeto e clicar no 1, agora ele me dá a opção de digitar o nome, entendeu? Ele me dá a opção de digitar o nome. Digito o nome, beleza. Leu meus dados, voltou para o menu. Então, li os dados do aluno. Li os dados do aluno. O que eu vou fazer com esses dados? Eu vou construir um aluno com esses dados, mas primeiro eu preciso ler as notas, né? Então, vamos ler as notas. Já vamos ler as notas aqui. Eu vou colocar uma variável só do tipo float chamada nota. Vocês vão entender por que uma só variável, beleza? E eu vou inicializar a nota como 0, simplesmente para garantir mesmo que a nota vai iniciar em 0, beleza? E eu vou fazer um loop para ler quantas notas o usuário quiser, né? Igual a Mauri falou lá, ler uma quantidade arbitrária de notas do aluno. E para isso eu vou declarar uma variável inteira só para saber quantas notas o usuário quer que eu digito, né? Então, quantidade de notas. Quantidade de notas vai só perguntar para o usuário quantas notas você quer colocar para o aluno. Então, salt, quantas notas? Vou colocar assim, quantas notas você quer colocar para o aluno, né? E eu vou ler novamente, né, galera? Quantidade de notas é igual a teclado.nextInt, né? Porque quantidade de notas é do tipo inteiro. Então, beleza. Peguei quantas notas que o usuário quer que eu armazeno. Aí eu vou fazer um loop for para quê? Para ler enquanto o i, né, do i 0 até o i menor, que é a quantidade de notas. Então, se o usuário falar que quer 3 notas, eu vou fazer a nota 0, a nota 1 e a nota 2, né?
até ser menor que 3. Então, eu vou ler 3 notas. Esse loop é apenas para isso. Aí, eu vou colocar salt. Aí, qual que é a primeira nota? Nota, né? Aí, para concatenar, igual lá no C, a gente colocava assim, nota porcentagem D, né? E imprimir aqui o I, né? Para sair ali nota 0, nota 1, nota 2, por exemplo. Aqui em Java é um pouco diferente. Nós não precisamos colocar máscara. Nós só colocamos ali entre parênteses tudo que a gente quer que seja imprimido lá, impresso lá. E a gente vai usar o operador mais para concatenar, né? Então, nota, por exemplo, nota I, né? Aí ele vai me dar as notas, só que ele vai começar do zero, né? Porque eu coloquei ali o I. O I começa do zero. Aí, quando eu clicar lá para inserir um aluno, colocar o CPF, eu vou colocar assim, 3 notas. Aí, ele imprimiu aqui, tá vendo? Ó, nota 0, nota 1 e nota 2. Mas eu quero que ele imprime nota 1, nota 2 e nota 3. Para isso, eu vou fazer teclado. Não, eu vou fazer aqui nota I mais 1, né? Então, ele vai imprimir simplesmente isso, ó, nota. E ele vai colocar depois de nota I mais 1. Então, nota 0 mais 1 é quanto? Ele vai imprimir 1. Né? Ele vai imprimir nota 1, nota 2, nota 3, até acabar o loop. E eu vou pedir a nota. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, nota, né? A nossa variável aqui que a gente criou, nota do tipo float, né? Nota vai receber teclado.nextFloat, né? Mesma coisa, galera, next, o tipo, né? Então, teclado.next, o tipo da variável. Então, o tipo da variável nota é float, beleza? Então, a gente coloca nextFloat. Então, a nota 1 a gente vai ler um float, nota 2 a gente vai ler um float, e a nota 3 a gente vai ler um float, tá bom? Agora, a gente vai ter que partir já para a classe aluno, né? Nós vamos ter que partir para começar aqui a fazer a classe aluno. Por quê? A gente já leu aqui, ó, já leu o nome CPF, e a gente já leu a quantidade de notas e a gente já leu as notas, né? Até aqui a gente já leu a gente já leu as notas, mas tem um probleminha aí que a gente vai resolver ele mais para frente. Por quê? Porque aqui toda vez que fizer o loop, ele vai sobrepor a nota, né? Então, se a nota 1 eu coloco 2, beleza, vai 2. Chega na nota 2 eu coloco 3, ele tira o 2 e coloca o 3, né? Porque é uma variável só, né? Não é um array list. Mas aí a gente vai armazenar no array list, né? Para ficar todas as notas. Então, vamos entender isso um pouco mais. Bom, nós queremos construir um aluno com o que, gente? Com nome, CPF e notas. Mas a gente vai fazer um método aqui diferente. A gente não vai construir o aluno já com as notas. Tá? À medida que a gente for pegando as notas, nós vamos inserir as notas, aquela nota dentro daquele aluno. Vocês vão entender melhor. Então é o seguinte, eu vou criar um construtor. Tá? Eu vou criar aqui um construtor para construir um aluno com esse nome que eu peguei e com esse CPF. Então, simplesmente eu vou fazer isso. Um construtor, ele é o seguinte, a gente coloca o tipo do construtor, né, o modificador de visibilidade, que no caso é public, a gente coloca public, e o construtor, gente, ele sempre tem o mesmo nome da classe. Então, public aluno, a diferença é que a gente vai abrir aqui os parênteses para pegar algum parâmetro, né? E esse aluno, a gente quer construir ele com o quê? Né? Nós queremos construir ele com uma variável do tipo string, que é nome, e uma variável do tipo string, que é CPF. Nós queremos construir um aluno com um nome e um CPF. Beleza? E para isso eu vou precisar também declarar aqui, né, as variáveis nome, CPF, e eu vou declarar também aqui o array de notas. Né? Então, aqui na classe aluno, eu vou declarar aqui, ó, o string, né? String nome, CPF, igual eu fiz lá, né? Então, isso aqui é tipo um struct, tá, gente? Isso aqui é tipo uma struct. Essa classe é tipo um struct. Então, cada aluno que eu construir, ele vai ter o seu nome, ele vai ter o seu CPF, entendeu? Aqui não, ó, aqui no main, aqui essas variáveis aqui, elas só leem os valores temporariamente.
Cada vez que eu insiro um aluno, essas variáveis mudam. Então, para isso que serve a classe aluno. Para construir um aluno com esses dados. É como se eu construísse um struct com esse nome, com esse CPF. Então, cada um desses alunos vai ter o seu nome, vai ter o CPF. Então, cada vez que eu construo uma classe aluno, cada vez que eu construo essa classe, ele cria uma nova, nisso aqui ele cria um novo objeto do tipo aluno. Entendeu? Então, cada um vai ter o seu nome, cada um vai ter o seu CPF. Beleza? Então, vamos lá. E aí, simplesmente nós já criamos o construtor. E aí, para construir, nós vamos passar, né? Nós vamos construir um aluno. Então, nós vamos aqui, ó, fazer o seguinte. Nós vamos declarar uma variável do tipo aluno, né? Então, ó, nós vamos declarar uma variável do tipo aluno, qualquer nome que você quiser. Eu vou colocar aluno, eu vou colocar assim, novo aluno, sei lá, colocar novo aluno, tá? E eu tenho, igual eu fiz aqui com o scanner, eu não tenho que construir um novo scanner. Eu tenho que fazer a mesma coisa com o aluno. Eu tenho que dar um new aluno. Eu tenho que construir um aluno. É para isso que serve o construtor. Para isso que serve isso aqui, ó, para construir um aluno. Então, beleza. Eu quero construir um aluno. Vou colocar aqui que o aluno é igual a new. E aqui simplesmente eu vou pôr o nome do construtor. Qual que é o nome do construtor? Aluno. E eu vou passar os parâmetros necessários para construir esse aluno. Ele me dá erro. Por que que ele me dá erro? Porque se eu passar aqui, por exemplo, se eu passar nome e CPF para lá, então se eu construir um aluno com esse nome aqui e esse CPF aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque eu não tenho nada em nome ainda. Eu só declarei a variável, eu nunca li nada. Eu não cheguei aqui ao ponto de ler essa variável nome ainda. Então, como que eu vou construir um aluno sem nome, com a variável nome nula? Não tem como. Então, para isso é que existe aquele construtor vazio, né? Public aluno. Simplesmente estou declarando um construtor vazio. Por quê? Vazio eu não preciso passar nada. E eu não passando nada e chamando esse public aluno, esse construtor, ele vai construir esse aluno do mesmo jeito. Só que eu não preciso passar nada ainda. Entendeu? Eu não preciso passar um nome e eu não preciso passar um CPF. Simplesmente ele vai criar um novo aluno para mim sem nada. Entendeu? Não preciso colocar nada aqui dentro do construtor aluno. Simplesmente vou deixar em branco. Então, você pode criar quantos construtores você quiser com parâmetros diferentes, tá? Então é o seguinte, aqui eu vou iniciar uma nova variável aluno sem nada. Pronto, agora ele não dá erro. Então o que eu estou fazendo aqui, gente? Recapitulando para vocês colocar na cabeça isso. Então eu estou criando uma variável chamada novo aluno, tá? Eu estou criando um objeto, vou até desenhar aqui, ó. Eu estou criando aqui um objeto novo aluno. Então isso aqui é o meu novo aluno, tá? Novo aluno é esse bichinho aqui, tá? Eu estou criando esse novo aluno do tipo aluno, entendeu? Do tipo classe, ó, aluno. Então tudo que tem aqui, esse objeto novo aluno vai ter. É como se fosse um struct no C, tá bom? Então, ó, isso aqui é o esqueleto. Lembra que a Mauri falou que isso aqui é o esqueleto do objeto? Então, isso aqui é o esqueleto do aluno. O que vai ter nesse aluno? Vai ter nome e CPF, né? Então, eu estou criando aqui, ó, um novo aluno do tipo aluno. Tudo que tem nessa classe, esse novo aluno vai ter. E chamo o construtor new aluno. Ele constrói para mim um aluno. Deixa eu pegar aqui de novo o desenho. Então, ele constrói esse aluno aqui. Esse aluno ele vai ter tudo que tem lá na classe aluno. Então, ele vai ter CPF e ele vai ter nome, tá? Então, tudo que tem lá no esqueleto, esse bichinho aqui ele vai ter. Esse objeto vai ter. Beleza?
E aqui, no caso, a gente criou ele passando nada porque a gente não tem nenhum nome, né? E a gente não tem CPF ainda. Nós criamos, simplesmente fizemos isso aqui, ó. Criamos um bonequinho sem nome, sem CPF, tá? Então é o seguinte, depois que eu leio os valores, aí sim eu posso construir um aluno, né, com o nome e com o CPF, né, que eu já li. Então eu posso já criar um aluno usando esse nome que eu li e esse nome e esse CPF que eu li. Então, vamos lá, vamos construir um aluno, né? Para construir um aluno, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Esse novo aluno, tá vendo? Esse novo aluno aqui, ó, que a gente criou, esse novo aluno, nós vamos construir ele de novo. Então, nós vamos fazer o seguinte, novo aluno. Nós vamos construir ele, né? Então, nós vamos dar um new. Toda vez que você fala em construir, você fala em new, tá? Então, esse novo aluno, nós vamos construir ele utilizando qual método, gente, que a gente vai utilizar para construir um aluno com o nome e com o CPF? Esse aqui, ó, aluno, recebendo nome e recebendo CPF. Então, new aluno, um novo objeto da classe aluno, usando o construtor aluno, que passa nome, que pega nome e CPF. Vocês veem que não dá erro, né? Ele já executa isso aqui. Então, o que ele faz agora, gente? O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está falando que esse novo aluno, né? Esse novo aluno aqui, ele cria, né? Esse novo aluno, ele está construindo esse novo aluno, dessa vez passando o nome, tipo assim, João, né? O nome que o usuário digitar, e o CPF 701, vamos supor, tá? Então, isso aqui ele está construindo um novo objeto do tipo aluno, que tem esse esqueleto aqui, passando o nome e o CPF. Então, passando João e passando 701, tá? Agora tem um problema. A gente está executando isso aqui e passando. Beleza, estamos construindo um aluno com nome e CPF. Mas aqui, o que esse método, o que esse construtor está fazendo? Ele não está fazendo nada, ó. Está em branco aqui, ó. Tá vendo? Ele não está fazendo nada. Então, o que esse construtor aluno, recebendo o nome e o CPF, vai fazer? Ele vai construir um aluno e vai atribuir esse nome aqui a essa variável nome aqui. Entendeu? Ele vai pegar aquele nome que vem de lá e vai passar para dentro do objeto, né? Então, ele vai passar para dentro do nome do objeto. Ele vai pegar aquele nome que veio no construtor e vai colocar dentro do objeto. Para fazer isso, a gente fala aqui, nome, né? A gente fala aqui this significa este. Então, e neste objeto ponto nome, nós vamos atribuir para a variável nome. A gente pode fazer, na verdade, galera, tem um método melhor de fazer isso. Então, esquece o que eu falei. Deixa ele em branco aqui. E lembra que a Mauri disse pra gente que a gente precisa criar os getters e setters? Então, a gente já vai criar os getters e setters aqui, ó. Para isso, a gente clica com o botão direito. Vem aqui em Insert Code, ó. Ou então Alt Insert. E vai escolher, ó, Getters and Setters. Por que, gente? Getters and Setters. Para que serve isso aqui? Porque esses atributos aqui, eles são privados, né? Quando a gente não declara nada aqui, é a mesma coisa da gente fazer isso. Private string nome, private string CPF. Então, eu não posso mexer neles diretamente de outra classe, né? Eu não posso falar que nome vai sobrepor esse nome aqui, porque é um atributo privado, né? Então, para isso a gente usa os getters e setters. Os gets, eles servem para pegar aquela variável. Então, get nome, ele retorna o nome. Então, ele pega o nome daqui e retorna esse nome daqui para lá, para onde a gente está chamando esse get nome, né? Ele retorna isso aqui para lá, porque não tem como a gente acessar diretamente, né? Só através de um retorno,
Então é como se fosse um intermediário aí. Ele pega o nome e retorna para lá. Porque ele é público, tá vendo? Esse getNome é público. E o atributo é privado. Então a gente usa um getter, né? Chama getter. Um pegador, né? A gente usa um pegador público. Esse pegador getNome, ele pega o nome e retorna para a gente. Simplesmente isso. Não sei se deu para entender direito. Mas tenta raciocinar um pouquinho que você vai entender. E outra coisa, nós temos os setters também. O set, ele serve para atribuir, ó. Então ele pega aqui a mesma coisa que a gente ia fazer lá, né? Eu não falei que a gente ia fazer assim, ó, this.nome recebe o nome. Ele faz isso pra gente, tá? Então para isso que serve o setNome. SetNome serve para falar que esse nome aqui, ó, esse nome aqui que está em amarelinho, ele vai para a variável nome, que é essa variável nome aqui. Então, esse nome que vem de lá, quando eu chamo setNome, ele vai para essa variável nome, que vai ser o nome do aluno. Tá? Espero que vocês estejam entendendo. Então, é o seguinte, aqui, em vez de falar this.nome é igual a nome, nós temos uma função para fazer isso para a gente, né? Então, nós vamos chamar setNome, ou seja, defina nome, né? E vamos passar o que? O nome que vem de lá. Então, se a gente declara aqui, sei lá, aluno nome, aí a gente, aluno nome com letra minúscula, né? A gente pode colocar aqui também aluno nome. Então, isso aqui é o que vem de lá, tá, gente? É o que vem lá do construtor. É o que vem daqui, ó. Esse nome aqui. Então, se eu digitei aqui João, ele vai para cá. Aí daqui ele passa para cá, para o construtor, tá? E esse nome que veio de lá, né? Vamos supor João. Eu tô chamando ele de nome e eu tô falando que esse nome ele vai setar o nome com esse nome que veio, né? E setNome ele vai fazer esse nome aqui recebe esse nome aqui que veio daqui, tá bom? Então é assim, é uma troca de informações, gente. Vai raciocinando cada coisa, vai tentando ligar os pontos que vocês vão entender o que cada coisa aí tá fazendo, beleza? É basicamente isso. Então, setNome, setei o meu nome, agora eu quero setar o meu CPF. Novamente a mesma coisa, set CPF, né? Então eu vou chamar aquele método aqui, ó. Vou chamar esse aqui, vou chamar set CPF e vou passar o CPF, né? Então vamos supor aqui, ó, o usuário digitou aqui João. Deixa eu comentar aqui, ele digitou João e ele digitou 701, entendeu? Ele digitou aqui, ó, João, e aqui ele digitou 701, beleza? Foi para dentro dessa variável aqui. Então 701 tá dentro desse CPF, né, que a gente leu. Aí, esse 701, nós passamos ele aqui. Então, aqui é como se eu estivesse passando João e 701. Ele vai criar um novo aluno, novamente. Ele vai construir um aluno com João e 701. Então, ele vai passar esse João e 701, vai passar para cá, né? Que aqui a gente recebe. Então, aqui a gente está recebendo João e a gente está recebendo 701, né? Aí, ele vai pegar esse João e vai chamar o setNome e vai passar João para lá. Então, ele vai mandar João para lá, ó. Ele manda João para cá. Aqui vem João. Então, João vem aqui dentro, né? Tá vendo que é uma troca de informações? Então, João vem para cá. E aqui ele fala, esse nome aqui, ó, que tá sem nada, né? Então, tipo assim, tá sem nada. Tá nulo esse nome aqui. Ele vai falar que esse nome aqui vai receber o que veio de nome. E o que veio de nome? João. Entendeu? Então, ele vai trocando informações até que esse João daqui chegue lá no nome daqui, né? Então, é basicamente isso, galera. Eu não sei explicar direito, mas tomara que vocês estejam entendendo. Pensa com calma, raciocina que vocês conseguem, tá bom? Então, beleza. E eu seto o meu CPF. Meu CPF que veio daqui, que no caso aí seria 701.
Então 701 veio daqui, eu chamo setCPF passando 701, setCPF vai receber o 701 e vai incluir na variável CPF esse 701 aqui, tá? Então, cheguei a perder o fôlego. Basicamente é isso. Nós estamos criando um aluno. Vamos testar isso aqui já? Ó, estamos construindo um aluno, né, com o nome e com o CPF que veio de lá. Então, beleza. Eu estou falando que João, que eu passei lá no construtor, ele vai para esse bonequinho aqui, né? Então, esse bonequinho aqui é João e esse bonequinho aqui, ele tem o CPF 701. Simplesmente isso que eu estou fazendo, tá? E agora, a questão de ler as notas, mas depois eu vou fazer de ler as notas. Eu vou fazer de listar aqui logo, né? Para vocês verem que já tá funcionando, né? Então, vamos lá. Nessa função de listar ali, nós vamos chamar a função de listar os alunos, né? Para listar os alunos, primeira coisa, eu criei um aluno. Mas e aí? Cadê esse aluno aqui? Ele está onde? Em qual sala que está esse aluno aqui? Ele não está em sala nenhuma. Ele está solto aqui, né? Então, basicamente, nós criamos um aluno, mas não inserimos ele em uma sala. Então, como que a gente vai listar todos os alunos se não tem uma sala? A gente vai listar de onde? De onde que a gente vai pegar esses alunos? Para onde está indo esses alunos aqui? Para onde que está indo esses alunos? Então, se eu crio João e Maria, eles vão para onde? Eu tenho que armazenar eles em uma lista, né? Eu tenho que fazer uma lista, ó, de alunos. Eu tenho que armazenar João, eu tenho que armazenar Maria, eu tenho que armazenar Beatriz. Eu tenho que armazenar esses alunos em uma lista, né? Então, eu vou criar uma lista para pôr esses alunos dentro dela, que vai ser a sala, né? Então, o que é uma sala? Uma lista de alunos, um conjunto de alunos. E para declarar uma lista na classe sala, né, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou construir, né, eu vou criar o construtor sala, mesmo nome da classe, vazio, né? Por enquanto vazio, tá? E não vou construir ela com nada ainda, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Vou colocar aqui uma array list de alunos, né? Nós queremos fazer uma lista de alunos. Para fazer uma lista, nós usamos o tipo Java, que é o mais amplamente usado para fazer lista, pelo que eu sei, array list. Então, você importa essa Java útil array list, igual a gente fez com o scanner. Não fez isso com o scanner? Para a gente poder ler do teclado. Ele não deixa a gente acessar um método que lê do teclado. Então, o array list, ele dá para a gente métodos para a gente criar uma lista. Simplesmente isso. Então, importamos o array list, nós vamos declarar um array list. Vamos declarar um array list de quê? Então, vamos lá. Declarar um objeto do tipo array list, tipo array list, nome, o que você quiser. Pode ser lista de alunos, né, por exemplo. E eu vou simplesmente declarar essa lista. Pronto, já declarei aqui uma lista, né? Eu já declarei uma lista de alunos, mas não construí ela ainda, hein? Detalhe é esse, galera. Então, eu não construí esse objeto ainda. Eu não construí ainda a lista. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, assim, eu não construí a lista ainda. Deixa eu desenhar uma listinha aqui, ó. Igual o professor Eduardo fazia com a gente. Não construí essa lista ainda. Essa lista vai ter o que dentro? Aluno, né? E qual o nome dessa lista? Vai ser a sala, né? Que vai ser a lista de alunos, né? Então é o seguinte, na hora que eu construir uma sala, eu quero fazer o quê? Quando eu construir uma nova sala, eu tenho que iniciar uma lista de alunos, certo? Então, esse construtor sala, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer essa lista de alunos, ó, essa, este, né? Esta lista de alunos vai construir, né, um array list. Espera aí que eu já vou explicar para vocês direitinho, beleza? Então, opa, que isso? Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui, gente? Cada vez que eu crio uma sala,
Se eu crio aqui sala 1, ele vai iniciar uma nova lista de alunos vazia. Ele vai construir uma nova lista de alunos, né? Então, cada vez que eu inicio uma sala, tipo aqui, sala 1, beleza, construir essa sala aqui. Se eu construir uma sala 2, ele vai iniciar uma nova lista, né, vazia. Beleza? Ele vai construir uma lista, tá? E aí é o seguinte, construímos aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando aqui, desta classe, lista de alunos. Então, esta lista de alunos aqui desta sala vai iniciar, vai construir, né? Quando a gente fala em construir, a gente fala em new. Então, vai construir um new, novo o quê? Lista. Então, novo ArrayList, que é o tipo de dado, né? Um novo ArrayList, e vai construir ele passando nada, né? Que a gente não tem nada ainda na nossa lista. Detalhe que aqui, gente, a gente tem que colocar o tipo da lista. Então, qual é o tipo de dado que vai ter dentro dessa lista? O que vai ficar em cada um desses lugares aqui? Não vai ser um bonequinho? Não vai ser um aluno? Então, cada lugar dessa lista vai ter um objeto do tipo aluno, né? Ela vai ser uma lista de alunos, tá bom? Por exemplo, se fosse criar uma lista de salas, a gente faria ArrayList de salas, tá bom? Para criar mais de uma sala no sistema. Mas, por enquanto, a maioria não pediu isso para a gente, não. Então, é o seguinte, nós criamos uma lista de alunos, chamada lista de alunos. Quando a gente cria uma sala nova, nós falamos que essa lista, né, nós construímos essa lista. Então, cada vez que eu inicio uma sala nova, eu construo a lista, tá? Simplesmente isso. E aí é o seguinte, esse aluno aqui, ele está solto, né? Eu tenho que inserir ele na sala. Como que eu vou inserir ele na sala? Eu vou criar aqui uma função para inserir ele na sala? Não. Eu vou lá na sala, eu vou criar uma função aqui, ó, que vai ser para inserir um aluno na sala, tá? Essa função de inserir o aluno, ela vai fazer o quê? Ela vai jogar o aluno dentro dessa lista, né? Então, o que ela vai receber? Ela vai receber um objeto do tipo aluno. Então, aluno, aluno. Ela vai receber um objeto do tipo aluno com o nome que você quiser, né? Ela vai receber um aluno, novo aluno, tá? Então, ele vai receber um objeto aluno. Então, esse insere aluno, ele vai receber um bonequinho desse e vai fazer a função de quê? De mandar ele para dentro dessa lista. Para mandar esse objeto para dentro dessa lista, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer assim, ó, lista de alunos, ponto, né? Ponto, a gente acessa os métodos disponíveis para esse tipo de dado aqui, né? Então é o seguinte, para esta classe, então lista de alunos, ele tem um método chamado add. Add, do inglês, adicionar. Então, simplesmente isso, gente. Nós falamos o seguinte, essa lista de alunos aqui, tá vendo que está amarelinho? Onde está amarelinho é porque é a mesma coisa, tá? Então, essa lista de alunos, né, que a gente iniciou aqui, ó, essa lista de alunos, eu quero adicionar dentro dessa lista um objeto do tipo aluno, que é o novo aluno que eu recebi daqui. Então, esse bonequinho que veio aqui, eu quero adicionar ele dentro da minha lista. Então, esse bonequinho que veio aqui, tá? Imagina um bonequinho. Esse bonequinho veio daqui. Eu vou jogar ele dentro da minha lista, tá bom? É isso. Em Java é isso, gente. É isso. Adicionar lista dinâmica, adicionar objeto em lista dinâmica é puramente isso, tá bom? Então, é o seguinte. Estamos, teoricamente, aqui inserindo um aluno nesta sala. Então, agora a gente já pode listar os alunos, né? A gente já pode fazer a lista de alunos, porque a gente já tem uma sala. Então, nós temos aqui, ó, a gente criou isso aqui. Imagina que a gente criou isso aqui. Então, a gente já pode fazer a lista dessa sala aqui. Nós já podemos listar os dados dessa sala, né? Nós já podemos listar os alunos, porque agora eles têm lugar, eles estão numa sala. Então,
Para listar os alunos, nós vamos fazer o seguinte, criar uma nova função da sala que chama listar alunos, tá? Listar alunos é uma função, um procedimento, né? Porque não tem retorno. Mas, enfim, imagina aí que é uma função que lista os alunos. Então, salt, né? Vamos fazer o que, gente? Fazer o seguinte, vamos dar um título aqui, né? Chamado lista de alunos. Porque quando eu chamar esse listar alunos, ele vai imprimir isso aqui. E aí é o seguinte, ó, vamos lá, vamos prestar atenção. Eu vou fazer um laço, né? Vou fazer um for aqui. Eu vou tentar explicar esse for para vocês, tá? É assim, né? Então, para cada objeto do tipo aluno A dentro da lista de alunos, eu já vou explicar, tá, gente? Eu vou fazer alguma coisa. Então, é o seguinte, o que eu estou fazendo, ó? Eu estou declarando uma variável A do tipo aluno. Então, para cada aluno dentro da lista de alunos, então, para cada aluno dentro da lista de alunos, então, para cada bonequinho desse aqui, que lembrando, é um objeto do tipo aluno, para cada bonequinho desse aqui, ó, para cada aluno dentro dessa lista de alunos, eu vou fazer o quê? Para cada aluno eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o nome, eu vou mostrar o CPF, eu vou mostrar as notas, não é isso? Então, lá no aluno, eu vou fazer um procedimento que vai me retornar essas notas, que vai me mostrar essas notas. Vocês vão entender mais para frente. Então, é o seguinte, listar. Eu vou fazer aqui um void listar, né? Dentro dessa classe, dentro da classe aluno, tá? Gente, o que esse listar vai fazer? O que esse listar aqui ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela system out println o nome do aluno. Então, esse bonequinho, qual que é o nome dele? Ó, eu vou fazer o seguinte, esse procedimento listar, ele vai fazer o seguinte, mostra para o usuário na tela, nome. Qual que é o nome? Este objeto, diz é este, então, deste bonequinho, eu vou mostrar o nome. Então, o que esse listar está fazendo? Esse bonequinho aqui, eu vou mostrar o dis.nome, que é o nome que ele recebeu aquela hora, né? Eu vou, então, nome, eu mostro este ponto nome. Outra, este ponto nome. Então, cada bonequinho vai mostrar o nome dele, né? Por causa desse dis aqui. Este ponto nome, tá bom? E eu vou mostrar também o CPF, né? Então, vou mostrar aqui, deixa eu só ver se está gravando. Eu vou mostrar aqui o CPF, né? Desse aluno. Então, eu vou mostrar o que? Dis.cpf, beleza? Eu vou mostrar este ponto CPF. Por enquanto é isso, porque a gente não fez o array de notas ainda. Então, por enquanto, vou mostrar só o nome CPF para a gente ver se está dando certo, tá? Então, é o seguinte, ó, para cada bonequinho desse aqui, para cada bonequinho desse aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a função de listar, entendeu? Essa função, ela mostra o nome CPF. Então, lá na sala, para cada bonequinho, dentro da minha lista de alunos, eu vou mostrar o meu CPF, o meu nome e o meu CPF. Agora, como que eu acesso aquela função? Como que eu faço para acessar essa função? Não, eu não posso chamar ela aqui, ó. Quer ver? Eu não posso chamar ela assim, né? Eu não posso chamar essa função assim. Por quê? Porque essa função, ela pertence ao bonequinho aluno. Então, cada bonequinho desse aqui, ele tem a sua função listar. Então, eu tenho que acessar esse aluno. Dentro desse aluno, eu pego a função listar. Então, qual que é o nome que a gente declarou aqui? Poderia ser aluno, poderia ser o nome que você quiser, né? Poderia ser novo aluno, mas eu vou declarar aqui aluno na lista, né? Então, para cada aluno na lista, eu vou fazer isso aqui.
Então, eu vou acessar aquele listar. Como que eu acesso aquele listar? Eu faço assim, ó, o nome do bonequinho. Então, aluno na lista. Para cada aluno na lista, eu vou executar a função listar dentro desse bonequinho. Então, eu vou chamar esse bonequinho, eu vou executar a função listar dentro dele. Esse ponto serve para dizer também dentro dessa classe, né? O ponto ele serve para acessar alguma coisa que está dentro de outra classe. Igualzinho na struct, né, gente? É só lembrar de struct que você entende isso aqui, tá? Então, eu chamo aqui para cada aluno na lista de alunos, eu falo aluno na lista ponto listar. Então, cada aluno na lista vai mostrar o nome e vai mostrar o CPF. Simples e puramente isso. Agora, vamos testar isso aqui, ó. No case 2, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar sala.listar alunos, certo? Lá no meu case 2, eu vou ter que chamar esse método de listar alunos, certo? E aí, vocês já devem estar deduzindo, como eu falei agora, que a gente não pode fazer isso aqui, ó. A gente não pode fazer isso aqui, listar alunos. A gente não pode chamar ele assim. O que eu acabei de falar? Para acessar uma função que está dentro de outra classe, nós temos que primeiro construir, né? Nós temos que declarar um objeto dessa classe. Então, como a gente fez com aluno, a gente vai fazer com sala. Como a gente vai usar uma sala só no sistema, a gente vai já construir aqui, ó, sala, nova sala. Nós vamos construir essa sala com o nosso construtor. Estão entendendo? Cada coisa conectando agora. Então, ó, a nova sala do tipo sala, né? Nós vamos construir essa sala. Então, quando eu estou construindo essa sala, ele já inicia a minha lista de alunos, tá? Já inicia a minha lista de alunos. E aqui eu posso fazer o seguinte. O que eu tenho que fazer? Que eu falei, gente, nós temos que acessar a variável que nós criamos aqui. Então, nova sala, ponto. O que a gente quer fazer dentro dessa sala, daquela sala? Nós queremos listar os alunos, né? Então, ó, dentro dessa nova sala, nós vamos chamar a função listar todos os alunos dessa sala, né? Então, para cada aluno, nós vamos listar o nome e o CPF. Então, vamos testar e eu espero que dê certo. Vamos dar um play aqui já. E nós vamos testar. Vamos lá. Se a gente for listar aluno agora, não vai aparecer, obviamente, nada, né? Vamos lá inserir um aluno, então, para a gente poder testar. João Pedro com o CPF 701. Duas notas, né? Aqui tanto faz, porque a gente não está ligando para isso ainda. E vamos listar os alunos. Vamos ver se a gente consegue. Não conseguimos. Deu algum erro aqui na hora de listar os alunos. Nós não conseguimos acessar, ou então nós erramos aqui na hora de setar o aluno. Alguma coisa aqui deu errado. Eu vou ver o que foi aqui. Ah, tá, gente. É porque a gente não inseriu o aluno na lista, né? Nós criamos esse aluno, construímos o aluno, beleza. Construímos o bonequinho, só que a gente esqueceu de chamar a função para jogar ele dentro da lista, né? E qual que é a função que joga ele dentro da lista? É a função, né, insere aluno, que adiciona o aluno à lista, né, à sala, né? Como que a gente lista uma sala que a gente não inseriu nenhum aluno? Não vai ter nada, né? Então, vamos chamar essa função de inserir o aluno quando? Depois que a gente lê os dados do aluno. Então, antes de acabar o nosso... né, depois que a gente pega os dados, nós vamos chamar nova sala, ponto, insere aluno. Qual aluno que eu quero inserir? Ó, nova sala, inserir um aluno, e ele vai me esperar um aluno. Qual aluno que eu quero inserir? Eu quero passar João 701. Então, eu vou passar esse novo aluno aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou inserir o aluno, passando para lá esse novo aluno. Então, eu passo esse bonequinho aqui para lá. Essa função pega esse bonequinho que veio e faz add na lista de alunos esse bonequinho que veio. Então, ele joga João dentro da lista de alunos. Agora,
tem que dar certo. Vamos lá. Vamos inserir aqui um aluno, João Preto, com CPF de 701. Uma nota só para andar mais rápido e vamos listar os alunos e tá lá. Na nossa lista de alunos, tá lá João Preto, né? Vamos adicionar mais um para a gente testar se realmente deu certo. Vamos adicionar aqui Beatriz, com CPF, sei lá, qualquer um. E uma nota só, vamos listar e tá lá. Beatriz e João, cada um com seu CPF, cada um com o seu nome. Tá, galera? Então, basicamente, a lógica do trabalho todo é essa. O difícil é você entender que essa troca de informações, né, é muita coisa. Então, esse nome, esse valor, ele passa muitos lugares antes de chegar, propriamente dito, no nome do aluno, né? Agora, depois que você entende isso, já era, né? Você pega direitinho. Então, vamos finalizar o trabalho. Vamos finalizar o trabalho cadastrando as notas do aluno, né? Adicionando as notas do aluno e também mostrando as situações, né? Então vamos finalizar o trabalho aqui. Espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Então o que a gente fez aqui? Vamos voltar aqui, ó. A gente fez o que aqui nesse for? Nós lemos uma nota só, né? Nós lemos uma nota para uma variável só. Então, qual que é a lógica aqui? Por que eu estou lendo uma variável só e não uma lista de notas? Por que eu não estou lendo uma lista de notas aqui? Porque é o seguinte, lá no aluno, eu vou criar, né, uma lista de notas, certo? Um aluno ele vai ter várias notas, não é isso? Ele já importa automático aqui para mim. Então, ó, um aluno ele vai ter uma lista de floats, tá? Vou explicar direitinho, que vai ser, né, o nome vai ser notas aluno e eu vou construir esse array list, tá? Simplesmente isso. Então o que eu faço aqui, recapitulando? Eu crio uma lista. Essa lista vai conter o que? Essa lista de notas, ela vai conter vários float, né? Então aqui, diferente dessa lista aqui que contém alunos, a gente vai ter aqui 2,5, a gente vai ter 0,1, né? Nós vamos ter valores float aqui, tá? Então, uma lista de floats chamada notas do aluno. Então, isso aqui é notas do aluno, entendeu? Essa lista aqui é notas do aluno. Essa lista aqui é uma lista de floats e aqui eu construo ela, né? Cada vez que eu vou usar um objeto de uma classe, eu preciso construir ela, reforçando bastante isso aqui. Aí, a gente não fez aqui, ó. Pera aí, vou criar os getters and setters de nota também, tá? Vou inserir os getters and setters, como eu já disse anteriormente, também das notas. Mas aí é o seguinte, a gente não fez aqui, ó, a gente não setou o nome, a gente não setou o CPF. Como que a gente faz para inserir as notas? Bom, a gente vai inserir mais de uma nota, certo? Então nós vamos fazer uma função chamada inserir notas, né? Vai chamar void insere notas. E essa função ela tem uma linha só, gente. Pra você ter ideia, entendeu? Ela vai receber de lá no meu sistema uma nota. Então, ó, vamos lá. Void, não tem retorno nenhum, insere notas. O que essa função vai fazer? Ela vai jogar essa nota para dentro da lista de notas que pertence a um determinado bonequinho, né? Então, todo bonequinho, novamente, todo bonequinho ele vai ter tudo isso aqui. É como se fosse um struct, né? Então, todo bonequinho ele vai ter seu nome, vai ter seu CPF, vai ter a sua própria lista de notas, tá? Então, é o seguinte. Vamos lá. Para inserir as notas, eu vou receber, obviamente, uma nota de cada vez. Vocês estão entendendo agora? Tenta conectar. Tenta entender por que eu estou recebendo uma só, tá? Vocês vão entender já já. Então, essa função, o que ela faz? Lá no aluno, insere aluno, ela não fez isso aqui, ó. Ela não jogou o aluno para dentro da lista de alunos? A mesma coisa com a nota. Nós vamos receber uma nota e nós vamos jogar ela dentro de uma lista. Qual que é a lista? Notas aluno. Então, dentro da lista notas de aluno, nós vamos adicionar essa nota que veio, né, do meu programa.
Simplesmente isso, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o main, que aí vocês vão entender direitinho. Ó, então depois que eu leio uma nota, eu li aqui a nota 1, eu li 20. O que eu tenho que fazer com ela para não perder essa nota na próxima rodada do loop? Eu tenho que chamar a função de inserir as notas. Vou chamar de onde? Novamente, não posso fazer assim, ó, insere notas. Não posso. E não posso fazer isso aqui direto. Por quê? Porque para acessar um método que está dentro de outra classe, eu preciso colocar, eu preciso pôr o objeto, né, ponto, e aí ele vai acessar. Então, novamente, dentro do novo aluno, dentro do Joãozinho, acessa o método inserir as notas, né, e passa para ele a nota que eu acabei de ler. Então, dentro do Joãozinho, insere essa nota que eu acabei de ler, ó. Tá vendo ali em amarelinho? Então, eu li aqui 20,5. Vou fazer dentro do Joãozinho, insere a nota 20,5. Vou passar para lá 20,5. Aqui ele vai receber 20,5 e ele vai falar o seguinte: dentro da lista de notas de Joãozinho, adicione a nota que veio de lá, tá? Então é isso, basicamente. Então vamos voltar aqui. Acho que vocês entenderam por que eu tô lendo uma só, né? Então assim, eu leio uma, jogo para Joãozinho. Leio outra, jogo para Joãozinho. Leio outra, jogo para Joãozinho. Leio outra, jogo para Joãozinho. Entendeu? Porque a gente lê quantas notas o usuário quiser. Se ele digitar 1000, nós vamos jogar 1000 notas lá dentro de Joãozinho. Não tem problema. Entendeu? E agora é o seguinte, lemos as notas, né, para dentro do Joãozinho e vamos agora incluir as notas na lista, né, porque a gente está mostrando aqui só o que? Nome e CPF. Nós queremos mostrar também todas as notas, né? Então, para listar as notas, nós vamos lá na sala de novo, né, e vamos criar uma função para listar essas na verdade, a gente vai incluir, né, dentro daquela função lá de listar os alunos, ó. Tá vendo que aqui a gente lista nome, a gente lista CPF. Nós vamos listar também as notas. Então, simplesmente isso. Então, nós vamos listar as notas juntamente com as outras informações do aluno, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um for, né, novamente. Por quê? Vamos fazer um for? Porque se o usuário quiser 1000 notas, nós vamos listar 1000 notas. Se ele quiser 90 notas, nós vamos listar 90 notas. Então, vamos fazer um for. Gente, vamos lá. Para quê? Para i é igual a 0. Vamos fazer assim, vamos diferenciar. Ó, para mostrar para vocês um novo método aqui da lista. Então, ó, de i é 0 até ali, i é menor que o quê? I tem que ser menor que o quê, gente? Eu posso pôr aqui, ó, 90 notas? Não, não sei. 3 notas? Não, não sei quantas notas o usuário inseriu. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Lista de notas. Cadê a lista de notas? Notas aluno. Então, notas do aluno. Ponto. E existe um método que chama size. Size em inglês, tamanho, né? Então é bem intuitivo para quem sabe inglês. Então basicamente o que nós estamos fazendo? Ó? Do i é igual a 0 até o i é menor que o tamanho da lista de notas. Então se o usuário tem 3 notas, ele vai mostrar a nota 0, a nota 1 e a nota 2. Né? Ele vai mostrar as 3 notas do aluno. Tá? Então enquanto o i for menor que o tamanho da lista, ele vai fazer o quê? Mostrar a nota, não é? Então vamos lá, system.out.println, mesma coisa daquela hora, gente, nota. Qual nota que eu quero mostrar? A nota 1, né? Então, nota i mais 1. Por quê? Porque o i é 0, né? O i começa em 0, então eu vou fazer assim, nota i mais 1, ou seja, nota 1
nota 2, nota 3, né, por exemplo. E eu vou falar, vou concatenar aqui de novo, né, e vou explicar para vocês já já. Ó, então é o seguinte, nota, ele vai mostrar a nota i mais 1, então ele vai mostrar, quando o i for 0, ele vai mostrar a nota 1. E aí, concateno de novo, põe 2 pontos, ou seja, vai mostrar a nota 1, 2 pontos. O que que eu quero mostrar agora? A nota, não é? Então, como que eu pego a nota? Como que eu pego aquela nota na posição i? Eu faço this, então este aluno, eu pego das notas deste aluno, já vou explicar, tá? Vou fazer primeiro e depois vou explicar. Ponto get em i. Então, deste bonequinho, na lista de notas deste bonequinho, pega o i, né? Pega o objeto da nota, pega lá para mim a nota desse aluno nessa lista na posição i. Basicamente é isso, tá? E eu vou mostrar a nota na posição 0, a nota na posição 1 e a nota na posição 2. Por exemplo, quando o tamanho da lista é 3. Tá? Simplesmente isso, tá? Vamos testar. Vamos testar para ver se eu estou esquecendo de fazer alguma coisa ou se já está certo. Então, eu vou inserir um aluno aqui chamado João, CPF 701, duas notas 12 e 23. E vou listar o aluno e está lá. João 701, a nota 1. Nota 1, 2 pontos. Esta nota na posição i. Qual que é a nota na posição 0? 12. Qual que é a nota na posição 1? 23. Tá? Vou inserir um novo aluno para testar. Beatriz, CPF de 1, 2, 3. Dessa vez com 4 notas. E aí vou fazer 1, 2, 3, 4. Né? E vou listar. E tá lá. Cada um com sua nota. Cada um com suas notas, cada um com a quantidade dinâmica de notas. Então, se Beatriz tiver 4 notas, não importa. João pode ter 2, né? Então, faltando o quê? O que está faltando? A gente mostrar o total e a gente mostrar as situações. E acabou o trabalho. Então, só falta para nós fazer o quê? A função situações. Eu vou fazer agora a função de situações. A gente não lista o nome, o CPF e as notas de um aluno? Então, a gente também pode listar a situação de um aluno, né? Então, vamos lá. Vamos void listar situação, né? Listar situações. Vamos lá. E nós vamos fazer basicamente o seguinte. Nós vamos fazer aqui, ó. System.out.println. E aí, você pode mostrar o nome, né? Vamos lá. Nome. Eu vou mostrar nome, total e a situação. Então, vamos lá. Nome, total e situação. Já vou mostrar o jeito que eu fiz para calcular a situação do aluno. Tá? Então, assim, ó, listar as situações, nós vamos listar o quê? O nome do aluno, o total de notas dele e a situação do aluno. Mas espera aí, qual que é o total de notas desse aluno? Qual que é o total de notas desse aluno? Eu posso fazer aqui direto na hora de listar? Posso. Eu posso fazer um loop para calcular, somar a nota 0, a nota 1, a nota 2, a nota 3, até acabar e exibir o total. Eu posso somar todas as notas através de um loop for e mostrar aqui. Mas eu posso facilitar isso de uma certa forma, que é assim, ó, criando uma função para calcular a nota. Então, ó, uma função que calcula as notas do aluno, tá? Vamos lá. Uma função que calcula as notas do aluno. O que ela vai fazer? Ó, ela vai fazer que para cada... Já vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Já vou explicar para vocês. Relaxa. Deixa eu ver. Tá? Ó, vou declarar uma variável total, né? Eu preciso declarar uma variável total para armazenar a soma de notas do aluno, né? Isso é básico, tá? Aí o seguinte, vou fazer um loop, para cada item, para cada nota, vou colocar nota, para cada nota da lista, para ficar mais fácil,
para cada nota da lista, ó, notas do aluno. Então, para cada nota dessa nota do aluno, né, eu não tenho essa lista. Então, para cada uma dessa daqui, ó, para cada uma dessas notas aqui, eu vou falar que o total é igual ao total mais aquela nota, né? Então, ó, o total começa em 0. Para começar, o total de um aluno ele começa em 0, tá? Ó, o que eu estou fazendo aqui? Vou até colocar aqui de uma forma diferente, da forma mais fácil, né? Total mais nota do aluno. Por quê? Ele vai fazer o quê? Para cada nota, ele vai somar essa nota ao total. Então, para cada nota, ele vai falar que total é igual ao total atual mais a nota, né? Então, vamos supor que começou em 0. Eu inseri uma nota 1. Total, que é 0, vai receber 0 mais 1. Aí eu insiro a nota 1 de novo. Ele vai falar 1 é igual a 1 mais 1. O total fica sendo 2. Tá? Então, é isso basicamente que está acontecendo aqui na função de calcula notas. Aí, galera, é o seguinte. Dentro dessa função de calcula notas, eu já posso fazer outra coisa aqui para ficar prático no nosso sistema, que é o seguinte. A gente falar assim, se o total atual é maior ou igual a 70, e aí? O aluno foi aprovado, não foi? Então, presta atenção, associa o que eu estou fazendo. Eu vou criar uma string chamada situação, né? Que vai começar nula, né? Na verdade, eu posso começar com reprovado, não é verdade? Por quê? Porque quando eu insiro o aluno, ele não está com total 0, então ele começa reprovado de qualquer jeito. Como é que o aluno ele já vai iniciar aprovado? Não. Você já chega na faculdade reprovado. Você tem que conseguir a nota para você ser aprovado. Então, cada vez que eu calculo as notas, depois vocês vão entender melhor quando eu chamar essa função. Então, toda vez que eu calcular a nota, eu vou somar ao total e eu vou fazer o quê? Se esse total de agora é maior ou igual a 70, eu vou falar que deste bonequinho, a situação deste bonequinho vai receber o status o quê? Aprovado. Não é? Simples. Então, else. E se não for, aí este bonequinho, a situação deste bonequinho, vai continuar reprovado. Tranquilo. Beleza. Ótimo. Né? Então, quando eu calculo a nota, eu já vejo logo se ele está aprovado ou reprovado, em vez de fazer outra função para isso. Tá? Então, aí a gente já pode mostrar aqui, ó, o nome do aluno, né? Vamos acrescentar aqui. Nós vamos mostrar o que? This.nome, igual a gente fez aqui, né? This.nome. Por que a gente não usa o get aqui? Porque é um atributo privado, mas é da mesma classe, né? Então, essa classe pode acessar, esse método pode acessar os atributos da classe, né? Então, seguinte, this.nome, né? A gente mostra o nome. Ou aqui, this.que, gente? This.que, gente? Fala aí. This. Obviamente, total, né? Então, cada vez que eu calcular o total vai mudar. Eu vou estar mostrando aqui o total. Não vou precisar ficar somando toda hora aqui, na hora de listar, né? E a situação é a mesma coisa. Em vez de calcular a situação na hora que eu estou listando, eu já vou listar com tudo prontinho, tudo calculado, porque essa função calcula notas, ela já vai atribuir para mim a situação. Aí vamos supor que não adicionou nenhuma nota. Ele vai estar automaticamente reprovado, porque situação já inicia no status de reprovado, tá bom? Então, this.situação. Simplesmente isso. Bom, então criamos aqui a função de calcular as notas, mas e aí? Eu nunca chamei essa função de calcular a nota. Então, eu nunca estou calculando o total e nunca estou calculando a situação do aluno. Então, onde que eu vou chamar essa função de calcular as notas? Cada vez que eu inserir um aluno. Então, antes de jogar, ó, na minha função, na minha classe sala, antes de jogar o aluno dentro da lista, eu vou calcular as notas desse aluno, né?
Então, eu posso fazer isso aqui, ó, calcula notas, passando o novo aluno? Não posso, né? Eu não posso chamar esse calcula notas, por quê? Porque ele está dentro da classe aluno. Então, eu tenho que falar dentro de qual objeto? Ó, dentro do novo aluno, né? Então, para esse novo aluno que veio de lá, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar para Joãozinho, eu vou calcular as notas de Joãozinho e ele vai fazer isso aqui para mim, né? Então, ele vai fazer o total e vai pegar a situação de Joãozinho com base no total dele, né? Então, basicamente, antes de inserir o aluno, eu já calculo as notas para ele, já fica tudo calculadinho ali no sistema, tá? Mas tem um detalhe. Para listar os alunos, né? Para listar os alunos, quer ver? Ó, vou mudar esse nome aqui para situações, tá? Então, void situações, ele mostra as situações do aluno. E para mostrar todos os alunos, né? Essa função listar aqui, eu não fiz lá na sala, eu não fiz uma função para listar, ó, para listar os dados de cada aluno. Então, para listar as situações, a mesma coisa, né? Então, já que para listar os alunos eu fiz uma função, para listar as situações eu também vou fazer uma função, né? Que vai se chamar, né? Lista, ou não, melhor, situações, né? Então, seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz para listar os alunos. Então, vou fazer um loop for, né? Então, assim, gente, para cada, mesma coisa, para cada aluno na lista, que se chama lista de alunos. Então, para cada aluno dentro da lista de alunos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer dentro do aluno na lista, eu vou listar a situação dele. Melhor, vou colocar aqui, ó, em vez de situações, vou colocar mostra situação de cada aluno. Então, vamos lá, vai ficar melhor para vocês entenderem já. Vamos lá. Então, ó, na hora de listar, mesma coisa, para cada aluno dentro, ó, para cada aluno dentro da lista de alunos. Novamente, essa variável eu estou criando agora, então eu posso chamar do jeito que eu quiser. Estou chamando de aluno na lista para ficar mais fácil de visualizar e diferenciar das outras, tá? Isso aqui é um novo, uma nova variável, tá? Um novo objeto. Então, para cada aluno na lista, para cada aluno dentro da lista de alunos, eu vou chamar desse aluno, de Joãozinho, ó, para cada Joãozinho dentro da lista de alunos, né? Ou seja, dentro da sala, eu vou falar Joãozinho ponto mostra situação, ou seja, mostra a situação de Joãozinho. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Mostra a situação de cada aluno na lista de alunos, tá? Basicamente, o que eu fiz ali? É isso que eu estou fazendo, tá? Então, cada aluno na lista vai chamar a função de mostrar a situação, que vai mostrar o seu nome, o total e a situação, tá bom? Então, basicamente é isso. Basicamente esse é o trabalho. Vou testar aqui se já está mostrando, se não eu devo ter esquecido de fazer alguma coisa. Mas vamos ver aqui se já está mostrando a situação do aluno. Vou cadastrar duas notas 50 e 20, né? 50 e 70, acabou saindo ali errado. Não mostrou porque o gênio não chamou nada, né? No case 3, nós não chamamos nada. Então, o que nós vamos chamar, gente? Novamente, para frisar, eu posso chegar aqui e fazer isso? Listar situações? Não posso fazer isso. Por quê? Eu tenho que acessar dentro da sala, dentro, ó, ponto significa dentro.
Dentro da sala, eu vou acessar, listar situações que vai fazer todo esse procedimento que eu já expliquei. Então, vamos ver se dá certo, gente. Pelo amor de Deus, que dê certo. Então, vamos ver aqui, ó. Inserir aluno, João Preto, tá? 701, duas notas, 20 e 50. Vamos ver a situação de João. Ó, João Preto, o total 70 e a situação aprovado. Vamos cadastrar um aluno reprovado agora. Bea, 73, duas notas, 30 e 30. Ou seja, ela conseguiu 60 no total e foi reprovada. Tá bom? Então, basicamente é isso o trabalho, gente. Espero que tenha clareado os conceitos na cabeça de vocês. Se não clareou também, pergunte qualquer coisa, né? Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado alguém.